Olá pessoal, sou a professora Cláudia Sorge, sou professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Lagarto. Apresentaremos hoje o trabalho intitulado Análise de Desempenho em Provas de Habilidade de Leitura e Escrita com escolares da Educação Fundamental 1, Panorama Educacional Pré-Pandêmico ao Covid-19. Introdução. Dados atuais demonstram uma baixa proficiência em leitura e escrita, especialmente em alunos negros de baixa renda. Essa realidade foi agravada pela pandemia do Covid-19, porém, tais questões já eram latentes. Apesar de considerarmos o impacto negativo da pandemia sobre a educação em seus diferentes níveis e modalidades, é importante ressaltarmos que o problema foi agravado durante esse período. Portanto, trata-se de uma questão pré-existente e tal fato não deve ser ignorado, colocando todo o déficit atual como fator causal à pandemia. Os dados apresentados nesse estudo contemplam uma realidade anterior e cujo cenário atual foi agravado pela pandemia do Covid-19. A metodologia utilizada nesse estudo teve como base metodológica o estudo documental de um projeto de extensão realizado entre os anos de 2016 a 2019, intitulado Fonoaudiologia Educacional, uma ação multidisciplinar entre saúde e educação. Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal e quantitativo, sendo aprovado pela Comissão de Ética. Os dados foram coletados de escolas públicas de série iniciais da cidade de Aracaju, Sergipe. Foram excluídos da amostra escolares com deficiência auditiva, visual, intelectual e motora, assiduidade escolar inferior a 75% e escolares cuja idade não refletia o ano escolar, 6 anos a 6 anos e 11 meses para o primeiro ano e 7 anos a 7 anos e 11 meses para o segundo ano. O total da amostragem foi de 623 escolares. O instrumento utilizado para o rastreio foi o Protocolo de Letramento Escolar proposto por Carnio, Pereira e Andrade de 2011. O protocolo é composto das seguintes tarefas: 1. Emparelhamento de letras. 2. Seriação. 3. Nomeação de letras e palavras. 4. Escrita do nome. 5. Escrita do sobrenome e palavras familiares. 6. Escrita de letras e palavras. 7. Ditado de palavras. 8 e 9, leitura de palavras e frases. E 10, close de frases. A pontuação máxima do protocolo são 30 pontos. De acordo com a análise proposta pelas autoras, o desempenho dos alunos foi classificado da seguinte forma: 75 a 100%, muito bom; 50 a 74%, bom; 25 a 49% razoável e abaixo de 25% como ruim. Os resultados finais das provas foram categorizadas como passou ou falhou. A categoria falhou foi atribuída aos alunos que apresentaram desempenho inferior a 50%. Resultados e discussão. Os resultados apresentados apontam para uma situação preocupante em termos do desempenho em alfabetização. Em um primeiro momento, a pesquisa teve como objetivo identificar os escolares que não obtiveram um desempenho superior a 50%, considerando duas categorias: passa, acima de 50%, e falha, abaixo de 50%. Ao considerarmos a amostra de 285 alunos para o primeiro ano, 64% apresentaram um índice inferior a 50%, ou seja, falharam. E no segundo ano, dos 338 alunos, 57% apresentaram um índice inferior a 50%. Em um segundo momento do estudo, os resultados obtidos apenas com os escolares que falharam, considerando duas categorias de resultado, ruim e razoável. No primeiro ano, dos 181 alunos que falharam, 61% tiveram desempenho classificado como ruim, enquanto 71 alunos, 39%, obtiveram um nível considerado razoável. No segundo ano, entre os 192 alunos que falharam, 48 alunos, 25%, receberam a classificação de ruim, enquanto 144 alunos, 75%, foram classificados como razoável.
Foi possível observar que os escolares que obtiveram resultados inferiores a 25%, classificados como ruim, alcançaram uma pontuação mínima de 2 a 7 pontos dos 30 pontos do protocolo. Isso indica que eles concluíram apenas até a tarefa de número 4, a qual corresponde à escrita do seu nome. E escolares com resultados entre 25% e 49%, considerados como razoável, registrou uma variação de 80 a 14 pontos dos 30 pontos das atividades. Isso demonstra que eles puderam realizar as tarefas até o número 7, que corresponde ao ditado de palavras simples e conhecidas. Conclusão. O estudo reflete uma situação desafiadora em relação à alfabetização dos alunos e ainda distante das expectativas estabelecidas. Esses resultados devem servir como um chamado à ação para reavaliar as abordagens educacionais e implementar estratégias direcionadas para garantir que todas as crianças alcancem níveis satisfatórios de alfabetização e construam uma base sólida para o seu desenvolvimento educacional e futuro sucesso. E, por fim, a pandemia do Covid-19 não é o grande vilão da história, mas sim uma situação temporária e emergencial. Ou seja, o problema da alfabetização no Brasil é persistente e de longa data, e devemos implementar políticas educacionais que contemplem as necessidades reais do educando.